Buenas. Nessa sessão a gente vai conversar sobre o Circuit Breaker. O Circuit Breaker é um mecanismo criado depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1987, também conhecido como a Black Monday. No dia 19 de outubro de 1987, nenhum único dia, segunda-feira, por acaso, a Bolsa teve uma queda de aproximadamente 22% no dia. Isso foi assustador e não tinha nada para parar a bendita. E por causa disso, os reguladores, a SEC, a Securities Exchange Commission, resolveu lá nos Estados Unidos sugerir, olha, vocês têm que se mexer aí. E aí surgiu o Circuit Breaker, que a gente vê funcionando desde aquela época, do final dos anos 80 até hoje. Experimentamos ele, infelizmente, agora em março de 2020, por causa da pandemia, já vamos discutir isso. E a ideia dele é justamente o seguinte, olha, não é normal a Bolsa de Valores como um todo, e aí eu quero dizer o índice da Bolsa de Valores, já que ele é um agregado de empresas. Então, por exemplo, agora, na época da gravação desse vídeo, a gente está falando pouco mais, no índice Bovespa, pouco mais de 80 ações. Se a gente falar na Bolsa de Nova York, o índice estando por 500 ações, não é normal que elas caiam e caiam muito no dia, tá ok? Então, o Circuit Breaker é aquela coisa seguinte, olha, para, ou em inglês, halt. Então, para, travou, vamos parar, vamos conversar, vamos respirar um tempo aqui. E eu vou mostrar para vocês quanto tempo e qual é o percentual de parada em São Paulo e Nova York. E aí os sujeitos lá, os traders, os negociadores, vão pegar, parar, vão relaxar um pouco, tomar um café, relaxar um pouco, e aí pegar e ver, olha, por que está caindo? Vamos entender, por que tudo está caindo dessa maneira? Qual que é o motivo? Existem vários motivos para isso. Então, às vezes é alguma coisa natural, então beleza, vamos deixar a coisa aí, mas vamos com calma, não precisa cair tudo também, o mundo acabar num dia só. Muitas vezes é uma reação exagerada, um overreaction. Outras vezes tem fundamento, mas mesmo assim, não precisa ser tudo de uma vez, porque aí amanhã de repente vem uma notícia melhor, e aí você está destruindo valor aí para as pessoas, empresas, fundos e para a economia, que não é necessário, tá bom? Então, vamos ver primeiramente um pouquinho da história. E, na verdade, foi bom criar o Circuit Breaker. Alguns não concordam com isso, mas é bom porque, pelo menos, assim, dá uma trava na questão psicológica. Até tem alguns artigos discutindo isso. Olha, a gente precisa, em algum momento, quando começa a cair, tem questões que não são necessariamente econômicas, mas de comportamento. Ou a psicologia entra aí, entra o pânico, o desespero, e aí é melhor assim. Vamos respirar, a gente conversa, qualquer coisa a gente fecha por hoje, amanhã a gente conversa, tá certo? E isso é bom para o mercado. Então, vamos lá, vou mostrar um pouquinho da história. E para começar, aqui vocês estão, é um vídeo que tem aqui, o crash de 1987, é uma notícia, justamente um trecho noticiário dele, do Brad Holbrook, noticiando a queda. Então, tá aqui. This is USA Tonight with Brad Holbrook. Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points, the day the Dow dropped more than 22%, almost double the rate of the Black Monday that signaled the beginning of the crash of 1929. But this crash of 1987 is not just an American experience. Around the world, stock markets fell faster than a skydiver without a parachute. The panic starting in Tokyo this morning while the West slept. One cause of the sell-off was reaction to last week's 236-point drop in the Dow. The result, the Nikkei average was down 260 yen. Then, like a plague, sell fever headed west.
In Frankfurt, fears of higher interest rates in the U.S. triggered the drop there. In 2.5 hours of trading, the Commerzbank share index fell 132 points. In London, an even larger drop. The British market, trying to cope with Friday's national computer failure, was thrown into a near panic. The result, the London Financial Times index down more than 183, the biggest one-day drop in. E mostrando o pânico que aconteceu, não somente foi como ele noticiou nos Estados Unidos, mas espalhou aí pelo mundo. E nesse pânico aí, justamente, olha, o que eu faço? Vendo, compro, fico como está, e foi algo que se espalhou. Vou mostrar aqui para vocês, depois vocês vejam o vídeo, que é interessante. Então, aqui o índice Standard Poor's 500, na época, então, aqui, essa seta aqui que eu coloquei, essa seta rosinha aqui, está indicando justamente o dia 19 de outubro de 1987. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte, olha, no dia 19 de outubro, a Bolsa caiu uns 22%, que foi muito forte, foi a maior queda da história até o momento. Mesmo em 1929 não aconteceu uma queda dessa em um dia. Mas não foi só dia 19. Na verdade, se a gente vir aqui um pouco para trás, a gente já tinha um movimento aqui de queda, ou seja, já tinha um movimento ou sinais no mercado que a Bolsa, nesse período que estava antecedendo a Black Monday, ou o crash de 87, que já tinha suspeitas aqui, olha, a Bolsa está muito alta, então alguma correção vai vir. E aí, na semana anterior, já começaram a vir notícias que levaram a essa queda, só que houve uma reação exagerada. E por que também houve uma reação exagerada disso? Então, comentar aqui o artigo do professor Robert Shiller, onde justamente ele discute o portfólio insurance, tá, ok? E outras questões justamente comportamentais que aconteceram. Então, você teve lá, resultante da queda, um movimento que já estava assim, ó, sentimento anterior aqui, ó, a bolsa está cara, somado a isso, sinais da economia mostrando também que, olha, não tem fundamento econômico justificando isso, e tem uma tal de estratégia, tá ok? Que é essa aqui, ó, a Portfolio Insurance, tá ok? Que é o que vou discutir depois no outro vídeo, mas a Portfolio Insurance foi uma estratégia que foi vendida no mercado de ações para grandes investidores lá na década de 80. É só uma coisa, ela ainda está por aí, tá? Mas ela foi vendida da seguinte maneira, olha, você tem uma carteira de ações e eu posso fazer o seguinte, eu posso garantir uma proteção para o seu capital. Eu posso garantir o seu capital. Já estão vendo, ó, capital garantido. A gente tem fundos de investimento e estratégia dessa forma. Só que naquela época, como que era a ideia? Olha, eu gostaria de proteger a sua carteira de ações e para isso a gente pode usar opções, tá ok? Então pode usar derivativos para isso. Só que não tinha muito, esse é um mercado derivativo, principalmente de índices de ações, que não estava muito maduro naquela época, estava ainda engatinhando, não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. No Brasil ainda era bem recente o contrato futuro do índice Bovespa. E lá estava também engatinhando, então não tinha assim, nem o contrato futuro era muito dominado, nem o mercado de opções também sobre esses futuros de índice, também não existia, você não tinha liquidez dele. Então, o que aconteceu? Teve uma empresa que pegou e fez o seguinte, olha, eu consigo criar opções sintéticas, ou seja, estruturas de engenharia financeira que simulam opções que vendem a proteção, ou seja, que simulam, garantem essa proteção. Só que essa estratégia, ela funcionava da seguinte maneira, se o preço da ação caía, o que ela fazia? Ela vendia as ações e comprava títulos de renda fixa. Quanto mais caía,
mais ela mandava vender ações que tinha na carteira e comprar títulos de renda fixa. E aí o que aconteceu? Veja, está caindo a ação, tá certo? O índice. A estratégia, o Portfolio Insurance, manda, vende ação, vende mais ações e compra renda fixa. Cai mais, vende mais ação e compra mais renda fixa. E aí veja o seguinte, ó, se ele está mandando, se o índice está caindo e a estratégia do Portfolio Insurance está mandando vender mais ações, se o mercado já está vendedor e a minha estratégia do Portfolio Insurance manda vender mais ações, isso quer dizer que eu acelero a queda. Por isso, inclusive, a Portfolio Insurance foi uma estratégia que foi considerada muito culpada naquela época, porque ela acelerou a queda. Então, se já tinha um sentimento, olha, a bolsa está muito alta, alguma coisa tem que acontecer, vai acontecer algum ajuste, essa estratégia acelerou isso. E de fato, ela acelerou. Até porque, o seguinte, quem for os grandes compradores dessa estratégia de Portfolio Insurance foram grandes fundos de investimento e fundos de pensão, que têm carteiras grandes. E quando a estratégia manda fazer isso, ela manda vender como doido. Aí também, além disso, soma-se uma tecnologia que não era assim muito bem desenvolvida, então ainda a gente estava engatinhando com isso. Então, só para vocês lembrarem, alguns nem viram, isso daqui era um IBM PC na final da década de 80. Olha que bonito. Tinha até o disquete aqui. A tecnologia não é a mesma que a gente tem hoje. Então, quem tem um celular ou quem tem um desses smartwatches, desses relógios aqui, vocês vão ter um poder computacional muito maior que os computadores daquela época. Então, soma-se a isso uma estratégia que manda acelerar isso. O pessoal que está usando a estratégia não olha os fundamentos daquilo, deixa lá no botão automático, vai vendendo automaticamente. Isso era o primórdio dos robozinhos de investimento. Não tem travas no sistema, acabou acelerando e levando a quebra, ou essa queda de 22% num dia só. Tá ok? A resposta a isso foi justamente a criação do Circuit Breaker. E aí ele foi desenvolvendo. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui são as regras do Circuit Breaker da Bolsa de Nova York, da NYSE. Então, tem a regra aqui, esse é o manual. Então, toda bolsa tem o seu manual de regras aqui, a ARCA, no caso de Nova York, então, a NYSE ARCA. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Então, tem todas essas regras, vocês podem ver na internet. Então, a regra 7.12-E, ela está falando justamente, olha, o que você faz para parar o halt no mercado quando tem uma volatilidade extraordinária. E aí, aqui ele define justamente, olha, é o seguinte, eu tenho 3 níveis que eu posso parar, tá ok? E uma queda no mercado, tá dito aqui, ó, significa uma queda no preço do índice Standard Poor's 500 no horário de 9h30 às 4 horas. Então, ele compara sempre a cotação do índice Standard Poor's 500 no momento ali com o preço de fechamento do índice Standard Poor's 500, SP500, do dia anterior. E aí ele tem os 3 níveis aqui, ó. O nível 1 é uma queda de 7% no índice Standard Poor's 500 agora em relação ao dia anterior. O nível 2 é uma queda de 13% em relação ao dia anterior e o nível 3 é uma queda de 20% em relação ao dia anterior. E aqui ele está falando, olha, o que acontece se cair 7% ou 13% dentro de certo horário aqui, que ele define? Bom, nesse caso, a gente vai parar por 15 minutos, só 15 minutos, todas as negociações de ações, all stocks, tá certo? E a ideia disso daqui, nesses 15 minutos, caiu 7%, ou caiu 13% em relação ao dia anterior,
A gente vai parar e vai ver. E por que esses dois níveis? Olha, primeiro, normalmente vai cair 7%. Caiu 7%, vamos relaxar uns 15 minutos, parar, discutir o que está acontecendo. Nesse meio do caminho, as pessoas também não são bobas, elas já estão vendo que está caindo, já estão começando a conversar e tentando descobrir a causa. Então, esses 15 minutos é para dar uma folga, conversar com todo mundo, mandar um comunicado e tal. Reabriu. E ele também tem a regra para reabrir e tal, até porque quando você reabre, você tem que abrir para novos leilões de preços, para o mercado retomar. Então, também tem regras aí para isso. Aí reabriu. Caiu 13% em relação ao dia anterior. Então, não é 13% em relação a esse dia, é sempre em relação ao dia anterior. Caiu 13%. O que faz? Também é uma queda nível 2 para 15 minutos, tá certo? E vamos ver. E se for uma queda de 20% aqui ou mais em relação ao dia anterior, aí ele está falando, ó, então a Bolsa para todas as negociações pelo resto do dia, tá certo? Então, se bateu 20% ou mais, vai parar pelo resto do dia. Então, a queda ou a quebra de 1987, do dia 19 de outubro, não aconteceria hoje mais, tá ok? Ou melhor, a gente já teria essas travas, coisa que não aconteceu à época. O mercado estava caindo, acelerando pela Portfolio Insurance, uma tecnologia não bem estruturada, falta de liquidez nos contratos futuros e de opções. Então, tem vários motivos, questões comportamentais. Então, não é um motivo. Então, vários motivos levaram aquilo. E não tinha a tal da trava ou o circuit breaker. Tá ok? Muito bem. Aqui no Brasil, a gente também tem o circuit breaker. Então, tá aqui, ó. Esse é o portal do investidor da CVM. Muito bom. Então, ele aqui explica o que é o circuit breaker. A ideia justamente é para evitar essas oscilações bruscas dos preços, tá certo? Ou seja, para tentar, vamos ver aqui, tá tendo um movimento atípico, vamos tentar entender o que é esse movimento aqui, tá legal? E tem um manual de procedimentos operacionais, aqui no caso do segmento Bovespa, que é da B3. Segmento Bovespa é o que eles chamam onde se negocia as ações na B3. Então, vou mostrar para vocês, esse aqui, ó, eu entrei no Google e procurei ali, ó, Manual de Procedimentos Operacionais do Segmento Bovespa. Então, cheguei aqui no site do B3, então está aqui, ó, Manual de Procedimentos, e aqui tem tudo. E aí a gente vai ver, ó, página 85, interrupção da negociação circuit breaker. Então está aqui a definição, ó, o que é o circuit breaker aqui na B3, no Brasil. Procedimento para interromper a negociação dos ativos, tá certo? Das opções referenciadas em ações sobre Ibovespa e BVRX, cotas de ETF, tá certo? Renda fixa privada, em momentos atípicos em que há excessiva volatilidade. Então, cuidado, não são só ações, é um escopo bem maior. E aqui explicando, ó, quando o Ibovespa desvalorizar 10% em relação ao fechamento anterior, então vejam que tem aí diferença de Nova York. Então entendam que cada mercado tem as suas próprias regras. Nova York deu 7%, ele para por 15 minutos, olhando o Standard Poor's 500. No Brasil, na B3, Ibovespa caiu 10% em relação ao dia anterior para a negociação dos ativos e dos derivativos por 30 minutos. Então vai lá tomar um café, calminho, tá certo? Vai conversar com as pessoas para entender o que aconteceu. E aí, reabre, passados 30 minutos, reabre as negociações. Se continuar caindo até 15% em relação ao dia anterior, também não é do mesmo dia, em relação ao dia anterior, só que agora por 1 hora, tá certo? Então, lá na Nova York, cai 7%, para 15 minutos. Caiu, acumulou até 13%, para mais 15 minutos ali. Tá certo? Só que aqui não. Caiu 10% do Ibovespa em relação ao dia anterior, para 30 minutos. Acumulou 15% em relação ao dia anterior de queda, para 1 hora. E aí está falando, olha, se a variação atingir 20% em relação ao dia anterior, a B3 pode determinar a negociação
por um período ela definido, ou seja, pode terminar, ela não quis dizer, ó, vou parar o dia todo, mas ela pode até falar o seguinte, olha, vamos parar por hoje porque a coisa tá insana. Tá legal? Então, esse é o funcionamento do índice do Circuit Breaker aqui na B3. Ela usa o Ibovespa, sempre do momento em relação ao dia anterior, e está olhando. Caiu 10%, para 30 minutos. Acumulou 15%, para 1 hora. Tá certo? Caiu 20%, talvez a B3 vai se reunir e falar, para, hoje a gente não vai conversar mais, depois a gente discute. Tá certo? E ele tem algumas restrições. Então, ele está falando, ó, no acionamento das regras nos últimos 30 minutos. Então, quando já está fechando ali, aí não rola essa brincadeira de fechar. Tá legal? Então, essa é a regra aí do Circuit Break na B3. E aqui, no site aqui, Seu Dinheiro, está falando justamente, olha, o Circuit Breaker, isso foi a notícia de março de 2020, foi acionado pela 6ª vez em março. E ele tem aqui, ó, um número de acionamentos do Circuit Breaker aqui no Brasil. Então, eles chamaram até o botão de pânico. Então, está falando, olha, em 1997, teve dia 28, teve 3 acionamentos do Circuit Breaker. Em 1997, a gente teve a crise da Ásia, tá? Então, esse foi o grande motivo do acionamento do Circuit Breaker. Teve ali que acabou contagiando, vamos dizer, a crise da Ásia, que contagiou os países emergentes, como o Brasil. 1998, a gente teve aqui, ó, 4 acionamentos, então, dia 21 de agosto, 4 de setembro e 2 vezes no dia 10. 1998 foi a crise da Rússia, tá? 1999 teve 2 acionamentos em janeiro, mas aí já foi por uma questão de mudança de regime cambial, a gente passou a ser câmbio flutuante a partir de 1999, e aí, vamos dizer, uma taxa de câmbio que estava bastante controladinha com o regime de bandas cambiais, ficou totalmente solto, e aí ficou uma loucura geral que contaminou também, contagiou o mercado de ações. 2008, a gente teve mais 2 aqui, 3 mais 3, 6 acionamentos do Circuit Breaker, porque foi a crise dos subprimes. Tá ok? Então, dia 15 de setembro de 2008, a gente teve a quebra dos Lehman Brothers, aí vocês podem ver, ó, logo na sequência, dia de 29, já começou a contaminar os mercados como um todo. 2017, dia 18 de maio, também conhecido essa data, 18 de maio de 2017, conhecido como Joesley Day, foi quando veio a público a gravação da conversa do Joesley Batista, da JBS, com o presidente Michel Temer, e aí, assim, praticamente acabou ali a presidência aí do Michel Temer, ou a governabilidade e tal. Então foi um dano enorme, aí a gente ainda estava vivendo com crise de caminhoneiro nessa brincadeira, então foi um impacto muito grande esse do Joesley Day. E em março de 2020, aí a gente teve a pandemia, e aí a gente teve aqui, ó, 6 acionamentos, dia 9, 11, 2 vezes dia 12, dia 16 e 18 de março. Então, aí já foi o coronavírus, ou a Covid-19, e aqui mostrando para vocês estão vendo aqui o índice Bovespa, justamente nesse período de março. Então, o Ibovespa estava indo tranquilinho aqui. Quando chegou em março, aí detonou de vez a pandemia no mundo como um todo, e aí sucessivas quedas que vocês estão vendo aqui. 10, 11, 12, 16, 18. E com isso, aí a gente teve todos esses acionamentos do Circuit Breaker, tá legal? E esses acionamentos, vamos entender, para tentar evitar, assim, reações exageradas. Então, é uma forma também de precaução, justamente porque muitas vezes é aquela coisa, até por falta de informações, vem o pânico. Foi até que eu mostrei no vídeo inicial. Na verdade, assim, é um mecanismo de segurança.
É para torcer para ele disparar toda hora? Não, não é normal a bolsa cair 5% num dia, 7, 10, 15, 20. Então é uma oscilação muito alta. E para evitar justamente perdas ou até possíveis manipulações de mercado, então o circuit breaker serve também para isso, então pode ter algum grupo tentando manipular o mercado, a gente para, respira, toma um café, uma água, melhor, café fica mais excitado, toma um calmante, alguma coisa do tipo, para ficar claro e entender, vamos dizer, a famosa big picture, vamos entender o quadro geral, antes para ver se, olha, faz sentido esse preço cair ou não sucessivamente. Tá ok? Muito bom, pessoal. Essa, de forma geral, é a ideia do circuit breaker. Então, vocês vejam que está tudo normatizado. Nasceu com a quebra da Bolsa de Valores em 1987, em Nova York. E é importante conhecer isso, e aliás, até porque tem novos ativos, novos investimentos, criptomoedas ou coisas surgindo. E até interessante a bolsa desses novos ativos, ou os mercados onde são negociados esses ativos, conhecerem essas regras, porque podem justamente usar isso como uma forma de proteção. Afinal, muito o que acontece com o mercado de ações nasceu por vários motivos. Então, foi o que eu mostrei. O circuit breaker nasceu por causa daquela quebra da bolsa, que foi levada por o quê? Uma estratégia de investimento que estava acelerando as vendas e forçar os preços para baixo, e a queda dos preços das ações. Uma tecnologia que não era muito bem desenvolvida e dominada, como dos robozinhos aí, dos investimentos e os próprios PCs, redes de computadores, que era uma coisa que ainda estava engatinhando aquela época, e o próprio comportamento dos investidores. Então, por isso até outros mercados podem aproveitar, conhecer, olha, leia um manual de negociação, porque para cada regrinha ali deve ter algum evento que justifica aquilo. E vai evitar perdas para os participantes do mercado e garantir um bom funcionamento para todos. Tá bom? Até mais!